Você já parou para pensar se o que você vê é realmente real? E se eu dissesse que o que você enxerga é na verdade uma simulação, rodando bem aí dentro da sua cabeça? Você acreditaria? Bem-vindos ao Ministério da Visão, o ministério mais fascinante e, quem sabe, mais intrigante, onde você literalmente constrói um mundo dentro do seu cérebro. O nosso tour começa pelo grande prédio do Ministério da Visão, que fica na parte posterior do nosso país cérebro, mais precisamente no lobo occipital. Mas esse ministério não trabalha sozinho. Ele se conecta com diversas outras áreas importantes, como os lobos temporal e parietal, além do tálamo e do mesencéfalo. Na entrada principal estão os nossos sensores oficiais, os olhos. Deles partem informações pelo nervo óptico, atravessam o quiasma óptico e seguem pelo trato óptico e chegam ao núcleo geniculado lateral, mais conhecido aqui no país cérebro como GG do tálamo. Do GG do tálamo, as mensagens passam pela radiação óptica até finalmente desembocarem no córtex visual primário, vulgo V1. Durante esse percurso pelo ministério, outras regiões cruciais aparecem no nosso mapa. A região fusiforme, especializada em reconhecimento facial, as áreas do fluxo ventral e dorsal, que cuidam respectivamente do o que e do onde. O colículo superior e o mesencéfalo, responsáveis pelos movimentos oculares e orientação visual. Tudo começa com a luz que entra pelos nossos olhos, atravessando a córnea, a pupila e a lente, atingindo diretamente a retina. Na retina nós temos cones e bastonetes, dois agentes do Ministério especializados em captar alguns espectros de luz específicos. Os cones são os responsáveis por captar as cores vermelho, verde e azul, o nosso RGB do corpo. Cada cone é específico para um tipo de captação de uma cor. No daltônico, ele tem problema na captação de um desses, e aí ao invés de ver um vermelho ou verde, ele vê às vezes cinza, porque ele não tem essa captação. Pessoas com daltonismo têm a dificuldade, um defeito nesses agentes, o que muda a percepção que ele tem de alguma das cores. Os sinais elétricos gerados pela retina, eles seguem pelo nervo óptico como se fossem duas vias que cruzam bem no quiasma óptico, enviando a informação elétrica de cada olho para os hemisférios cerebrais. Uma vez no córtex visual primário, nós temos um mapa detalhado que nós chamamos de retinotopia. Retinou o quê? Cada parte da retina corresponde a uma região específica do córtex visual. Aqui a informação começa a ganhar sentido. As áreas especializadas começam a identificar detalhes como forma, cor, movimento e profundidade. O processamento visual se divide em duas grandes rotas, o fluxo ventral e o fluxo dorsal. O fluxo ventral segue pelo lobo temporal, é o que identifica o que estamos vendo. Essa região é responsável por identificar objetos e rostos. Já o fluxo dorsal, ele segue para o lobo parietal e nos responde a seguinte pergunta: onde estamos vendo e como estamos vendo? Esse setor é essencial para perceber o movimento e a localização espacial. Entre as áreas mais incríveis do ministério está a região fusiforme, que é responsável por reconhecer rostos humanos. Esse setor é tão específico e delicado que, se algo der errado, acontecem coisas impressionantes. Um caso famoso é o relatado pelo neurologista Oliver Sacks de um paciente que teve uma lesão nessa região que confundia objetos cotidianos e pessoas. Certa vez, o paciente com a lesão nesta região chegou a confundir a sua própria esposa com um chapéu, colocando literalmente a mão em sua cabeça como se fosse vestir o chapéu. Esse caso ficou conhecido como o homem que confundiu a sua mulher com o chapéu, que demonstra que o cérebro é realmente o verdadeiro maestro do mistério da visão. Agora você deve estar se perguntando, e quem não pode enxergar? O cérebro das pessoas cegas não fica parado. Muito pelo contrário, ele se adapta usando as informações como som
cheiro e textura para construir uma imagem, vamos dizer, virtual do mundo que está na nossa frente. Vou no banheiro de madrugada, não quero acender a luz para não acordar. Eu, pelo menos, dou uma imaginada assim no ambiente, como que é, eu crio uma imagem na minha cabeça. É basicamente isso, só que o cara que já nasceu, eu tenho uma imagem de como que é o ambiente real, e o cara que já nasceu cego. Essa incrível capacidade de adaptação mostra que a verdadeira visão está dentro do nosso cérebro, e não nos nossos olhos. Áreas como o colículo superior e o mesencéfalo, elas são essenciais para os movimentos dos nossos olhos. Elas determinam onde você deve olhar, baseando-se em estímulos importantes. Mesmo quando você não percebe, o seu cérebro está sempre estimando e fazendo previsões do que podem acontecer em seguida, permitindo que você tome ações rápidas e precisas. Agora eu quero ouvir de você. Já passou por alguma ilusão de óptica que confundiu totalmente o seu cérebro? Ou já reconheceu o rosto de alguém em objetos estranhos, como uma nuvem ou um objeto do cotidiano? Compartilhe aqui nos comentários. E aproveita e deixa o seu like se você também acha que o seu cérebro é o Mr. M das ilusões. Quer melhorar ainda mais o desempenho do seu Ministério da Visão? Experimente exercícios visuais como jogos da memória, jogo dos 7 erros, lembra? Exercícios que estimulem a sua percepção espacial e atividades que estimulem a detecção de detalhes. Quanto mais variado for esse treino visual, o seu cérebro fica expert em detectar esses detalhes. No próximo episódio, vamos conhecer o Ministério da Audição. Descubra como o nosso cérebro transforma sons em significados, por que algumas músicas podem tocar nossas emoções e por que certos sons mexem tanto com as nossas lembranças. Agora você sabe que o mundo que você enxerga não é só capturado pelos seus olhos. É, na verdade, uma criação do seu cérebro, um verdadeiro simulador da realidade. E aí, gostou da visita ao Ministério da Visão? Não se esqueça de curtir esse episódio, se inscrever no canal e compartilhar esse episódio com aquele amigo que vive confundindo as pessoas na rua. Quem sabe ele precisa ajustar o funcionamento da região fusiforme. Esse foi o Ministério da Visão. Até a próxima aventura fascinante no País Cérebro.